Fala galera Cruz Maltina, tudo bem com vocês? Espero que sim, eu me chamo Danilo, sejam muito bem-vindos aqui ao canal Sociedade Malta, direto do Nordeste, para a gente falar sobre o nosso Clube de Regatas Vasco da Gama. E no vídeo de hoje vamos trazer a nossa opinião, a nossa leitura sobre o que foi esse jogo de ontem, Goiás 1, Vasco 1, um empate que poderia ter realmente nos custado até mais caro, poderíamos ter sido derrotados se não fosse aí o Fernando Miguel. Para mim, o melhor em campo, né? Mas aí, deixa aí a sua leitura, deixa a sua opinião também. Peço que você, que ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que o YouTube te notifique sempre que subir um vídeo novo nosso e também compartilha, traz a galera para conhecer aqui o nosso conteúdo, valeu? Então logo depois da vinheta, a nossa leitura, a nossa opinião do que foi esse jogo de ontem. Fala família vascaína, vamos então dar aqui a nossa opinião sobre o que foi o jogo de ontem, né? Uma partida válida ali pelo Brasileirão, a 19ª rodada, fim do primeiro turno, dois times que estavam na zona de rebaixamento. O Goiás permanece com 12 pontos ganhos após esse empate contra o Vasco. O Goiás que poderia ter vencido a partida se não fosse o Fernando Miguel, que para mim foi o melhor em campo ontem. E quando você enfrenta um time, como foi o caso ontem, jogar contra o Lanterna, né, com possibilidades reais de você voltar a ganhar na competição, e você deixa de ganhar, realmente é um empate com sabor de derrota, né? Entretanto, se você analisar o que foi a partida, o empate não foi ruim, porque o Vasco não criou nada. É um time que falta ambição, é um time que não tem pegada, é um time que não consegue transformar a posse de bola em situações de perigo para o adversário, um time que pouco cria. Então, ontem foi mais um exemplo disso, né? O Vasco começa ganhando o jogo e aí logo depois sofre o empate e por pouco não sofreu a derrota, né? O empate que tirou o Vasco da zona de rebaixamento. O Vasco agora com 19 pontos é o 16º colocado à frente de Curitiba, Bragantino, Atlético Paranaense e do próprio Goiás, mas preocupa porque o Vasco não ganha há muito tempo nessa competição. A última vitória do Vasco foi contra o Botafogo, 3-2, dia 13 de setembro, então já tem aí mais de um mês, né? Praticamente quase 2 meses, estamos falando de 1 mês e 20 dias que o Vasco não ganha no Brasileirão. Foram várias derrotas, alguns empates, né? São 5 derrotas consecutivas que o Vasco sofreu nos últimos jogos e mostra que realmente o técnico Ricardo vai ter muita dor de cabeça para recuperar o futebol desse time do Vasco. Time apático ontem, o único lance perigoso foi o gol do Léo Matos, né? Mas a gente vai analisar junto com você aqui os melhores momentos, né? A gente vai passar aqui na tua tela aí o que foi o jogo de ontem, né? O Vasco que começa ali perdendo a bola, né? Na intermediária do Goiás, e ao invés de fazerem a falta, não, né? Deixaram sair o passe e o Fernandão ganhou na velocidade do Miranda. O Miranda perdeu quase todos os confrontos com os atacantes do Goiás. Muito lento o Miranda, né? A zaga ontem foi realmente composta aí pelo Ricardo Graça, pelo Miranda. E o Fernando Miguel quase solta a bola ali realmente no pé do atacante. Aí o Vasco logo em seguida cobra um escanteio, né? O Léo Matos se antecipa na marcação, desvia a bola de cabeça e marca aí um gol importante, né? E que mudaria um pouco o Vasco dentro da partida, né? Léo Gil, como a gente já tinha destacado aqui, é um jogador importante, principalmente na bola parada e na marcação. E aí logo em seguida o Vasco começa a pressionar um pouco mais o Goiás. O Andrei acha o Ribamar, que demora muito a finalizar, né? Esse é um defeito do Ribamar, além da qualidade técnica que tem na finalização, jogador que demora muito a decidir, né? Logo em seguida o Andrei dá um passe errado ali na saída de bola do Vasco. A bola é jogada ali para o atacante, que acaba chutando, né? O Fernando Miguel mais uma vez faz a defesa. E aí, ó, esse lance aí é o lance do Andrei. Ele erra a saída de bola e quase que o jogador do Goiás, aí num totozinho, ó, numa jogada de cobertura, praticamente tirou o Fernando Miguel da partida. E logo em seguida, no segundo tempo, o Goiás marca um gol. Ricardo Graça tenta afastar a bola ali, joga a bola na intermediária, mas aí o jogador do Goiás
acaba dando um passe ali, a bola resvala no Andrei e sobra para o atacante do Goiás. Daí então, o jogo foi inteiramente do Goiás, muitas bolas alçadas na área, né? O Vasco perdeu praticamente todos os duelos aéreos aí na defesa contra o Goiás. Aí mais um lance aí que a bola é alçada, Fernando Miguel faz um milagre, a bola foi entre os zagueiros. A zaga do Vasco muito mal ontem, né? Muito mal posicionada, marcando muito mal, e os jogadores do Goiás jogando muito bem com essa situação, né? Dificultando para o Vasco que é um time que deixa o adversário jogar muito, né? E aí, ó, o Ribamar acaba pegando uma sobra aos 44 minutos e isola a bola, né? Que falta faz o Germancano, né? Logo em seguida o Goiás vai ao ataque, mais uma bola aérea, o atacante do Goiás, entre os zagueiros, acaba cabeceando a bola na trave. Neto Borges, muito mais alto do que o atacante do Goiás, acaba não disputando a jogada, né? E aí o Rafael Moura começa a finalizar um pouco mais na partida, né? Um lance de cabeça, mais uma vez, o Vasco perde, e logo em seguida o Rafael Moura perde esse gol aí, ó. Graças a Deus, a bola desvia ali na intervenção, ó. O Ricardo Graça vai intervir e vai desviar a bola, e aí realmente a gente consegue sair de campo, pelo menos com um empate. Empate com sabor de derrota, né? O time que foi escalado ali já mostra realmente que o torcedor vascaíno já anda incomodado há algum tempo com essas escalações que os técnicos do Vasco têm feito ao longo dos últimos meses. Henrique, né? É um jogador que não tem condições de jogar no Vasco. Neto Borges até entrou na partida, mas foi muito mal. Mas o Vasco foi escalado da seguinte forma: Fernando Miguel, Miranda, Henrique, Ricardo Graça e Léo Matos compondo a defesa, né? No meio campo, o Vasco foi a campo ali com Léo Gil, que para mim foi muito bem no jogo, né? Até ser substituído ali, o Vasco tinha realmente o meio campo um pouco mais convicto na marcação, né? O Léo Gil fez realmente um bom papel em relação a isso. O Andrei era outro jogador do meio campo ali que para mim ontem foi muito mal. O Andrei vem jogando muito mal. O Andrei parece que entra em campo desligado, anda muito em campo, dá passes realmente perigosos. Ele que é o homem ali responsável por qualificar a questão do passe no meio campo, acaba em algumas situações colocando o Vasco em perigo, como foi aí que você viu nos melhores momentos, onde o Andrei dá um passe errado e quase o atacante do Goiás encobre o Fernando Miguel e faz um golaço, né? E aí o Vasco foi ali no ataque com Vinícius, Ribamar, Thales Magno e no meio ali para criar o Carlinhos, né? Esse foi o time que entrou em campo. A meu ver, analisando um por um aqui, o Fernando Miguel foi o melhor da partida. Foram realmente aí 19 finalizações do Goiás. O Vasco só conseguiu fazer 7 finalizações, mostra que o Vasco realmente não teve ambição para ganhar o jogo. Um time que realmente não tem aí no seu DNA a vibração para buscar a vitória, né? A gente sente muita falta disso. O torcedor vascaíno não aguenta mais ver um Vasco entrar em campo com tamanha apatia. 7 finalizações ao longo de 90 e tantos minutos. O Goiás fez 19 finalizações, né? O Fernando Miguel fez várias defesas difíceis. Eu posso destacar aqui 8 ou 9, se você fizer a contagem aí, dá umas 7 ou 8 defesas que realmente ajudaram o Vasco a sair com empate. Ao meu ver, Leonardo Gil foi bem no meio campo, mas a defesa comprometeu bastante. Ricardo Graça e Miranda muito mal no jogo. Miranda principalmente perdeu todas as disputas com os atacantes do Goiás, e já mostra realmente que o Vasco precisa reforçar esse setor, né? O Vasco que não teve para essa partida o Marcelo Alves e o Castan, e contou aí com o Ricardo Graça e o Miranda, né? O Graça está vindo aí de contusão, a gente ainda percebe ele muito fora de ritmo, às vezes não faz a leitura correta, pegou várias bolas aí nas costas, e realmente tem demorado para dar o bote, né? No lance do gol do Goiás, o Ricardo Graça tenta desviar a bola ali, né? Tirar a bola da zona de perigo, mas a bola acaba sobrando no pé do jogador do Goiás. Essa é uma outra situação que incomoda bastante. O Vasco tem perdido muito a segunda bola, a intermediária do Vasco fica desprotegida. Às vezes o adversário consegue colocar as duas linhas do Vasco dentro da grande área, tanto a linha de meio campo quanto a linha da defesa, fica todo mundo ali espremido dentro da grande área e o adversário conseguindo trabalhar as jogadas, né? Levantando bolas na área. Então foi marcante isso ontem também.
E ali na frente o Vinícius, muito mal no primeiro tempo. É um jogador que, apesar da boa velocidade, o Vasco não tem conseguido explorar. É um jogador também muito jovem, que tem tomado algumas decisões erradas durante o jogo. Com a saída do Thales Magno, que saiu machucado, né? É mais outra situação que preocupa. Todo o jogo o Vasco tem 1 ou 2 lesionados. E o Thales Magno saiu machucado, o Thales que já não vinha bem na partida, fazendo uma função ali um pouco mais infiltrado no meio campo, e também fazendo leituras indevidas, né? O Thales Magno, às vezes o Vasco pega a bola, tem um espaço livre ali para ele aparecer na ponta e ele não vai, né? Fica preso ali numa posição que talvez seja até de orientação do técnico Ricardo, né? Ribamar, a meu ver, muito mal no jogo, né? Um jogador aguerrido, que disputa muito, tromba com os zagueiros, mas é muito ruim nas finalizações. Perdeu um gol no primeiro tempo, perdeu outro gol no segundo tempo, que poderia ter nos dado os 3 pontos, né? Thiago Reis entrou na partida, mas também não fez nada, né? A gente viu aí um Thiago Reis que entrou no jogo, mas também não conseguiu finalizar, até porque o Vasco não criou nada. O Vasco até colocou o Neto Borges para jogar. Acho que o Neto Borges tem que entrar como titular, porque o Henrique realmente não dá. No lance do gol, o Henrique fica realmente recuando. Um exemplo do que foi contra o Corinthians, ele não dá o bote. Tem que dar o bote antes do jogador cruzar a bola, porque depois que cruza, a jogada passa a ser mais perigosa. E a gente vê o Henrique, ele vai recuando, deixa o adversário tomar a decisão, tem que dar o bote, né? Então falta essa competitividade no Vasco, essa situação de querer realmente a posse de bola, tomar a bola e agredir um pouco mais o adversário. Benítez entrou no jogo, a meu ver deveria ter entrado como titular. Não entendo também por que o Benítez é tão poupado assim, né? Já não esteve no jogo contra o Caracas e agora para vir para o jogo contra o Goiás, ele só entrou no segundo tempo. É um jogador importante para o Vasco, é um dos homens de criação. O Vasco precisando ganhar o jogo, para mim, a meu ver, teria que ter entrado com ele. Dava para fazer um meio campo ali com Benítez, Carlinhos e Léo Gil. Colocaria Andrei no banco, que anda em campo, né? Um jogador muito lento, é um jogador que, apesar da juventude, demora muito a tomar as decisões, né? E aí o Guilherme Parede entrou no lugar do Thales Magno, também não conseguiu contribuir em nada no jogo, né? E aí o Léo Gil, que foi substituído para que entrasse Felipe Bastos. Eu não entendo também, meu Deus do céu, cara. Por que bota o Felipe Bastos? Cadê o Juninho? Cadê o Bruno Gomes, né? Então não dá para entender. Fica aí mais uma situação em que a gente pede aqui no vídeo de hoje que o técnico Ricardo não venha com essas alterações. Aí só faltou entrar o Pikachu para você terminar em campo com usando as peças Henrique, Bastos e Pikachu. Só faltou entrar o Pikachu, que levou um amarelo inclusive durante o jogo por reclamação, né? É lamentável. Esperava que o Vasco realmente ganhasse a partida e chegasse aos 21 pontos, né? O Vasco poderia ter chegado a 21 pontos, terminando ali à frente do Botafogo na 14ª colocação. Infelizmente a vitória não veio. Mais um jogo em que a gente lamenta aqui no vídeo é o Vasco ter perdido a oportunidade numa partida como essa, marcar 3 pontos contra um adversário fraquíssimo que é o Goiás. Mas infelizmente a gente também é muito fraco, tem um time muito limitado, tem um time despretensioso, tem um time desatento, que realmente a gente só lamenta. Vai ser sofrível o campeonato desse ano. A gente entende que o Vasco vive um momento ruim, vive um momento fora de campo também tenebroso, com essa questão da política, salários atrasados, e isso só piora a situação dentro de campo, né? Espero que o técnico Ricardo consiga recuperar a alma desses jogadores e que eles possam entrar em campo contra o Palmeiras na próxima rodada, já valendo pelo segundo turno, a partida válida pelo segundo turno, que seja realmente um jogo em que o Vasco entre em campo com alma, com brio, né, com vontade de ganhar, porque faltou tudo isso hoje nessa partida contra o Goiás. Mas a gente vai encerrando por aqui. Deixe seu like aí, compartilha, não esqueça de se inscrever também, não paga nada, é gratuito. E clica aí no sininho para que as notificações do YouTube cheguem até você assim que a gente tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Fica com Deus, até mais, tudo de bom.